ou não. Né? A gente está fazendo os testes aqui. Desculpa, é a primeira vez que eu estou transmitindo aqui de casa, pelo computador. Né? Eu transmitia pelo, 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 pela, pelo celular, né? Agora eu peguei o computador, vamos ver. Eu acho que já estamos ao vivo, né? Eu não sei nem como. Cadê o Bruno? Bom dia, irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão chegando aí, entrando. Dia bonito, né? Eu, eu preciso saber onde que eu vou ver aqui as perguntas aqui, né? A Sônia vai me ajudar de novo, porque eu tô meio atrapalhado com o meu computador aqui. Primeira vez que eu tô transmitindo pelo computador, né? Eu sempre transmito pelo celular, deixava lá. Tô vendo aqui, bom dia, Vilela, a Cristiane de Moraes, tá bom, joia. Então já sei que é aqui. Vamos lá, né? A gente tem um tempo agora de abrirmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, né? Se você está entrando, você já sabe que a gente, a gente tem estudado essa revista, né? A revista de Coríntios, né? A primeira é o volume 1, né? Porque nós estamos terminando essa lição, é a última, capítulo 11 de 1 Coríntios, né? A gente parte a semana que vem, né? A, ao volume 2 dessa revista. Tá? Aí a partir do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E você pode encomendar essa revista pela editora Cristã Evangélica. É produto delas e nós usamos o material deles, tanto para EBD como para as crianças. Né? Tem mais gente aparecendo aí ou não? Tem. O pessoal não tá falando bom dia. Nivaldo, o pastor Nivaldo tá com a gente. O Efraim, aí, ministro de música assiste EBD, músico assiste EBD, o pessoal do louvor assiste EBD. É isso mesmo. Bruno Freitas, meu professor, né? Meu professor aí, é o meu líder de ensino, né? Que bom que vocês estão aí, qualquer coisa vocês respondem. Fica aí, Bruno, não sai não. Qualquer pergunta aí eu posso passar para você, você passa para mim aqui. Tá? É bom receber vocês aqui, né? A Patrícia Coelho aí, a Aurelice. Ô Aurelice, que bom, né? Você tá aí com a gente, né? Um abração pro Samuel, pro Gabriel, pro Luiz, né? Vamos lá, né? A gente tem a tarefa de completar o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o tema é ceia. E as repreensões que Paulo faz a Coríntios em relação à celebração da ceia. E é importante a gente entender isso e praticar isso. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Né? O Cassiano também entrou aí, né, Cassiano? Que bom que você está aí. Né? Vamos lá? Primeiro eu quero orar com vocês. Senhor Deus, obrigado por esse dia tão lindo. Obrigado pela oportunidade de abrir a Tua palavra, ler e buscar compreensão do Senhor, do que o Senhor quer para nós e tem para nós. Fala conosco, Pai, nesta manhã, fala conosco através da Tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não posso deixar de lembrar, né, todos estamos orando por consolo aí na família do Jeová, né, da Cristiane e da Cátia a gente já está orando, mas do Jeová, que perdeu a sua mãe essa semana, e do Chaves, Diguinho, Julinho, que perderam também a sua mãe, né, eu sempre chamo de Kiko, mas não é Kiko, é Ronaldo, o professor Ronaldo, né, que a esposa dele, a irmã Edna, faleceu essa semana, ontem, né, e nós estamos orando por vocês aí, consolo para todos vocês. Pastor Edmilson está aí com a gente, né, sempre com a gente, obrigado Edmilson. Me lembro aqui daquelas manhãs de domingo lá na PIB de Barueri, eu e você, a gente se encontrava, cada um ia para uma sala para dar as aulas de EBD, né, um tempo muito bom lá com o Edmilson na PIB de Barueri. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A ceia do Senhor, versos 17 a 34.
nós vamos caminhar aqui, vamos lendo a carta e conversando sobre ela, né, neste trecho, falando sobre a celebração da ceia. Então vamos lá. Entretanto, nisto, né, que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Vamos lá. Mais uma vez, Paulo, bem claro, né, chamando a atenção deles. Paulo está bem claro, não os elogio. Eu não vou estar elogiando, eu vou estar exortando vocês, eu vou estar corrigindo vocês. Porque eu ouço que há divisões entre vocês, né? E eu creio nisso. Ou seja, ele entende e crê que realmente haja, né? Ele conhece a igreja, né? Ele conhece aquele povo. E as notícias, as informações que têm chegado reforçam aquilo que ele já conhecia. Então ele fala assim, eu sei que há, eu creio nisso porque é muito possível, e na realidade é uma realidade na igreja de Corinto. Há divisão no meio de vocês, né? E eu sei disso. E eu quero falar sobre isso. Vocês, nessa reunião de vocês, nas suas reuniões como igreja, né, tem feito mais mal do que bem. Não há bênção nisso, né? A motivação de vocês é diferente. Paulo ele trabalha com um princípio, né? O princípio da vida, a motivação que há dentro de você. Ele não trabalha com formas, ele trabalha com princípios, né? É mais a essência do que as características externas. Então as reuniões, elas tinham características internas maléficas. Então, a externa também vai ser. Jesus falava isso. Não adianta você querer colher um bom fruto, o fruto bom de uma árvore má. Não adianta você querer colher coisas boas de um povo que tem maldade entre si, dentro de si, né? E ele faz essa observação, né? De certo modo, é inevitável haver preferências e convicções, né? Vamos ouvir assim, ó, vamos ler aí, 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Nós temos aqui um conceito de diversidade. Embora sendo muitos, somos um só. Embora, né, diferentes, vivemos a unidade do corpo. Paulo ele reforça isso. É necessário que haja diferenças entre vocês. Diferenças, opiniões, né? Unidade do corpo não significa unanimidade de opiniões. Não é isso. É apesar das opiniões diferentes, apesar das visões diferentes, nós vivemos a unidade do corpo em Cristo Jesus. Então, quando você fala assim, é necessário haver divergências, Paulo não está falando de partidarismo. Paulo não está falando de divisões na igreja. Paulo está reconhecendo que é salutar termos opiniões diferentes. É salutar esse processo de divergências dentro do corpo, para ser identificado claramente aqueles que são aprovados pelo próprio corpo. Sabe? Quando nós nos reunimos com uma equipe, nós temos opiniões diferentes. Mas depois da reunião nós precisamos sair com o mesmo foco, com a mesma visão, sabe? E eu entender que não foi a minha opinião que passou, mas foi a opinião do meu irmão que passou, né? Que na realidade eu não preciso ficar vencendo em tudo. Que, aliás, os pais precisam ensinar os filhos sobre isso. Os filhos precisam ter opiniões. E a opinião do filho não pode prevalecer sempre. O gosto do filho tem que prevalecer sempre. Não tem que prevalecer sempre. Ele precisa aprender que em muitos momentos da nossa vida, a nossa opinião, ela não vai prevalecer. O nosso desejo, nós não vamos prevalecer. Nós precisamos lidar com isso. Nós não ficaremos satisfeitos todo o tempo, mas precisamos encontrar satisfação nisso.
Eu preciso encontrar satisfação que a opinião do outro passou. O outro foi aprovado. E eu preciso me alegrar no outro. Né? Eu preciso entender isso. Então, as divergências são importantes para o corpo, para que seja bem claro, identificado aqueles que foram aprovados, aqueles que pelo corpo foram entre aspas, acolhidos pelo corpo. Em uma reunião, é a minha opinião. Uma outra reunião é a opinião do outro. Em outro momento, é a reunião do outro. Não importa se o outro chegou agora na comunidade. Mas a comunidade reunida vai perceber isso. E aí todo mundo vai entender que a comunidade reconheceu aquele, ou aquela linha de pensamento, aquela posição, como sendo do corpo. A ênfase aqui é essa vivência de corpo, de unidade, de igreja, sabe? Paulo está exaltando exatamente isso. E ele falou assim, é necessário que vocês vivam isso para saber aquele que foi aprovado, para saber aquele que se tornou a decisão do grupo, do corpo de Cristo. Vamos seguir mais um pouco? Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem se esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Eu tenho um outro texto aqui, outra versão, que eu acho interessante, que é um pouco diferente. Ela diz assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Ou seja, não era assim o objetivo de se reunir para a ceia. Eles estavam confusos nisso, eles estavam errando exatamente nisso, e aí Paulo falou assim, isso que vocês fazem não é ceia. A ceia do Senhor é diferente disso. Então, vamos lá, bem claro. Isso que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor. E aí ele vai corrigir isso. Ele vai falar assim, olha, daqui para frente eu quero falar sobre a ceia do Senhor. Porque isso aí não é ceia. Então, vou explicar para vocês o que é ceia. Porque isso aí significa individualismo. Isso aí significa que vocês não estão juntos. Isso aí não significa amor. Isso não identifica a igreja. Isso não identifica aqueles que seguem a Cristo Jesus. Porque aqueles que seguem a Cristo Jesus, eles amam. E vocês não estão amando. Vocês estão desprezando. Vocês estão desconsiderando. Aqueles que têm mais, desfruta do seu mais. Aqueles que têm menos, fique com o seu menos. Aquele que não tem nada, fique sem nada. Então, enquanto há sobras para alguns, há necessidade e falta para outros. Não é isso que nós vemos em Atos, no surgimento da igreja, quando todos compartilhavam de tudo, não havia nada em particular, tudo era comum e não havia necessitados, não havia gente que tivesse necessidade. Então era uma divisão, era uma reunião comum, era algo do fruto do amor. A palavra, nós temos nos historiadores a ideia da festa ágape dos cristãos, ou seja, a festa do amor. E aí eu vou entrar com um princípio aqui. O primeiro princípio é que amar uns aos outros, viver em unidade, é o mais importante disso tudo. Vamos lá, nós temos que dividir tudo. A primeira ceia foi celebrada na Páscoa, na primeira Páscoa, na saída do Egito. Lá nós tivemos a primeira ceia, a primeira celebração do corpo e do sangue de Cristo, que celebravam a libertação do Egito. Eles deviam celebrar juntos, em comunidade. Ninguém poderia sobrar, porque lá a instrução era bem clara. Se o cordeiro é grande para sua família, chame mais uma família e se sentem juntos para celebrar. Se tem algo que está sobrando, não é para você ficar empanzinado, não é para você ficar embriagado. É para você dividir com mais gente. Então chame outras famílias e se reúnam para comer.
de maneira que não sobre nada ali. Preparados para a caminhada, porque eles iriam sair do Egito. Eles estavam sendo libertos do cativeiro. Né? Infelizmente, para a desobediência, só 40 anos depois celebram a ceia. A primeira ceia em liberdade. 40 anos depois, porque no deserto eles não celebram ceia. Mas quando eles entram na terra prometida, com Josué, ali eles celebram a ceia. E ali eles são libertos do cativeiro. Porque nós lemos lá, você pode ir lá ler, porque é ali que há libertação. Parece que eles continuam cativeiros durante o deserto todo, eles são cativos, eles continuam sendo escravos. Eles saíram do Egito e achavam que a escravidão era o Egito, mas a escravidão era este sentir-se escravo, esse pensar como escravo, né? E não se libertar disso. E aí nós temos a celebração na Terra Prometida da primeira ceia, é onde eles vão lembrar a libertação do Egito, da escravidão. Né? E dali por diante a ceia vai sempre lembrar disso. Né? A ceia pascal lembra disso. Né? Nós vamos sempre lembrar disso. Né? Éramos escravos e somos livres. O Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou. A igreja cristã, ela olha para Cristo e fala assim, é Cristo que nos liberta. Né? Ele é a verdade, o caminho. Né? É Ele que nos liberta. Então nós vivemos a liberdade da escravidão do pecado em Cristo Jesus. Então nós celebramos a Cristo Jesus que nos libertou. E isso acontece em meio a uma ceia com Cristo Jesus ali, uma ceia de jantar, uma ceia pascal. Eles estavam na Páscoa e ele falou assim, é necessário que eu celebre com vocês. Então eles estavam celebrando aquele jantar, aquela ceia, né, da Páscoa, da libertação, da memória do povo. E Jesus celebrou isso com os seus discípulos. Né? Então eles estavam o quê? Num jantar. Né? Primeiro, a ceia pascal que lembra o Egito. Segundo, a ceia, jantar de comunhão, de estar com os seus discípulos, né, vivendo essa unidade. Né? Depois da morte de Cristo, a igreja primitiva, ela desenvolveu a festa ágape, que era um jantar, que era refeições em comunidade, aonde todos vinham, traziam o que podiam, se juntavam na mesa e comiam juntos. Né? E não precisava, se você não tivesse nada, você poderia vir e você iria comer e beber. Né? É o nosso juntar panelas, né? É o nosso, vamos almoçar junto na igreja, cada um traz uma coisa aí, vamos juntar, põe na mesona assim, desde pequeno eu vejo isso, a partir da família, né? Aqueles almoços de família, o jantar de família. Todo mundo traz alguma coisa e junta na mesa. Né? E aí, na igreja era isso também. A minha igreja, na infância, nós fazíamos isso. Né? Os multirões de construção. Né? Fazia a mesa, o pessoal construindo, um monte de gente construindo, as mulheres, as esposas, outras pessoas vinham e faziam um almoço. Traziam das suas casas algumas coisas, colocavam e preparavam o almoço. E aí nós sentávamos juntos ali. Famílias misturadas. Quem tinha muito, quem tinha pouco, não importa. O engenheiro, o doutor, com o auxiliar de escritório, o office boy, todo mundo, na hora ali, ninguém é ninguém. Todos somos todos. Todos somos um só em Cristo Jesus. Né? Então aquela mesa era a mesa do amor. E a igreja primitiva fazia muito isso. Tanto é que os historiadores falavam desta festa ágape. E como marcou isso? Porque as pessoas que chegavam lá, mesmo não sendo discípulos de Jesus, sentiam o amor. Sentiam o amor. Né? Eles desfrutavam daquele ambiente. E Paulo fala assim, olha, o que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor, porque é mal. Né? É mal. Há divisões no meio de vocês. Vocês não estão entendendo isso. Vocês não estão trazendo para aqui o que Deus deseja para nós, a vivência do amor. Então nós temos a ceia pascal, que lembra o Egito. Nós temos a festa ágape, que celebra o amor de Cristo e a unidade de Cristo, voltando até as orientações de Deus lá no Egito.
para o seu povo, de dividir, de estar junto, não sobrar e nem faltar para ninguém, né? E aí, no meio desse processo, surge o que Paulo fala que recebera do Senhor, né? Ele recebe do Senhor uma orientação, né? E a orientação agora é da ceia do Senhor, lembrando da ceia que Cristo celebrou no meio do jantar. Para lembrar bem, não é que o Senhor chamou para comer o pão e beber do vinho. Não. Ele se reuniu para jantar com os discípulos. No meio daquele jantar, ele pega o pão e fala sobre o seu corpo. Deixa o jantar rolar. No final do jantar, ele pega o cálice e fala do seu sangue. Mas o ambiente ali era um ambiente de jantar, de ceia do jantar, de estar juntos ali com seus discípulos. É um ambiente de amor, de acolhimento, de carinho, sabe? No meio da festa ágape, no meio de comer juntos, no meio da celebração do amor, surge a ceia do Senhor. E aí, Paulo vai entrar nisso, né? Quando ele segue em frente aí no verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Percebe? O princípio básico do amor não estava sendo seguido. O princípio básico da ceia, do jantar, da festa ágape, não estava havendo. Se não há ágape, não há ceia do Senhor. Se não há ágape, não há ceia do Senhor. Tá? Terceira vez. Se não houver o ambiente ágape, não adianta falar da ceia do Senhor. Paulo vai continuando. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, né, depois da ceia, ele tomou o cálice. Olha, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha que sensacional essa linha, né? Olha que sensacional essa linha, né? A morte do cordeiro no Egito, a morte do cordeiro na Páscoa judaica, a morte do cordeiro na Páscoa cristã. E Cristo ali, ele está fazendo este ensino, porque daqui para frente vocês não vão celebrar a Páscoa cristã, a Páscoa judaica. Vocês não vão celebrar mais a morte de um cordeiro. Vocês vão celebrar a minha morte. Jesus está dizendo que agora é o seu sangue que vai ser vertido. Não é mais o cordeiro. Lembra quando eles olharam para Jesus, João Batista olhou: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a partir daquela ceia, antes da crucificação, Jesus está ensinando que nós deveríamos continuar a celebrar, mas não a Páscoa judaica da libertação do Egito, da morte de um cordeiro animal. Simbolismo, simbólico. Agora vocês vão celebrar a morte real de Cristo, a minha morte, diz o Senhor Jesus Cristo. Então ele estava ensinando, e ele ensinou isso para Paulo. Paulo fala assim: eu recebi isso do Senhor. Talvez uma revelação bem clara para ele, ou talvez até dentro do que os discípulos já faziam,
né? E o Senhor revelando a ele, né? Revelando a Paulo que aquilo é uma ordem, né? É uma orientação, não apenas uma sugestão, mas era uma ordem para mudança. Nós estamos mudando, né? Cristo estava mudando o seu povo, mudando a festa, né? Jesus estava mostrando que em meio ao ágape, em meio ao amor que ele tinha por todos, em meio à unidade do corpo de Cristo, né? Ali havia realmente o corpo de Cristo, né? É sensacional isso. Naquele momento, os discípulos talvez não compreenderam, foram compreendendo aquilo. Nós vamos ter aqui, é bom chamar a atenção aqui dessa formação de Coríntios e lembrar um pouco lá atrás, né, nas aulas iniciais, aonde foi dado que a orientação de que a carta de Coríntios foi escrita entre 56, né, 55 ali depois de Cristo. Nós temos o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho escrito, né, e o registro dele está em 64. Então, a compilação do Evangelho de Marcos aconteceu depois da carta de Coríntios. Então, esta orientação de Paulo à igreja de Coríntios, ela se espalhou não só em Coríntios, mas em outras comunidades cristãs. Então, o ensino foi bem claro em relação à ordenança da ceia, né? Eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês a orientação do Senhor para vocês. Não é de mim, não é de alguém, é do próprio Cristo, né? E vocês vão ver que no começo ele fala, ele é apóstolo de Cristo, né? Ele é chamado de Cristo, ele teve uma experiência com Cristo direta, né? E aqui ele fala, é uma ordem do Senhor para todos nós. O fundamento está colocado, é histórico. Histórico por quê? Porque aconteceu naquela noite. O Senhor Jesus fez aquilo, e aí estava sendo narrado pelos apóstolos e por outras testemunhas aquela noite da ceia. Então ele vai apontar para aquela noite. Então a ceia tem um fundamento histórico. Aconteceu na história, é uma cronologia. Nós temos a certeza de que isso aconteceu. Aquela ceia aconteceu. E aí, a partir daquela ceia que aconteceu na história, nós temos todo um trabalho aí eu não posso. Ia tirar aqui do fone, porque eu não vou ouvir ninguém, mas ao mesmo tempo é o microfone que está aqui pertinho para vocês ouvirem, né? Aliás, estão ouvindo bem, né? Estão entendendo bem, né? Isso é bom, né? E aí a palavra, não sejam só ouvintes, né? Passem a ser praticantes dessa palavra, né? Passem a multiplicar essa palavra na vida de outras pessoas, tá? Então, nós temos um fundamento histórico, aconteceu aquela ceia, aconteceu a saída do Egito, aconteceu e acontece a festa judaica da Páscoa, da morte do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro, e acontece a ceia cristã. Então ela tem um fundamento histórico. E aí nós temos aí o simbolismo do pão e do vinho, né? Daquilo que é partido por vós, aquilo que une a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo vai falar muito sobre esse corpo. Igreja é corpo de Cristo, né? Todos fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, né? A participação no corpo de Cristo ou a Eucaristia, né? Na Igreja Católica se fala muito sobre a Eucaristia. E é um termo cristão, Eucaristia, né? Que a gente dá o quê? Que alguns ramos do cristianismo se referem à ceia do Senhor como Eucaristia ou essa participação do corpo. Por isso que talvez eles digam assim que só o corpo, né? Só a hóstia. Eles acabam não tomando do vinho, né? Só da hóstia, porque é a participação no corpo de Cristo. Eles participam do corpo de Cristo. Tá? Da mesma forma que nas famílias judaicas isso acontece com o pai da família, o patriarca da família parte o pão, né, e dá graças ali. E aí ele, da mesma forma, Jesus, como o líder daquela família cristã, o cabeça da igreja, ele parte o pão, né, e ele fala, isto é o meu corpo. Ou seja, ele parte a si mesmo. E
a ideia de que ele entregou a si mesmo pela igreja, por nós. É o seu corpo que ele parte. Não é que as pessoas partem o seu corpo. Né? Pilatos vai falar assim, eu tenho o poder de libertar você. Aí Jesus fala assim, o poder que é dado por você, o poder que você tem é o que eu dou para você. É o que o meu pai dá para você. Então, não é que você tem o poder, sou eu que estou fazendo isso. Né? É meu pai que fez isso. Deus entregou o seu filho. Jesus entregou-se a si mesmo. E ele parte a si mesmo, como pão. Ele parte a si mesmo. Ele divide o cordeiro pascal. É ele o próprio cordeiro. Ele não fala assim, este pão simboliza a mim. Naquele momento ele fala assim, isto é o meu corpo. Ele tá tentando falar assim, isto aqui é o meu corpo. Eu estou partindo o meu corpo para vocês. Ele não está dizendo que aquele pão da ceia se torna o corpo dele toda vez que a gente se reúne. Ele estava falando que aquilo era o corpo dele e ele estaria partindo o corpo dele por nós. E a decisão é dele, que a ação é dele e o poder é dele. Né? E ele faz isso olhando para si mesmo. E eu faço isso por vocês. E vocês precisam fazer isso em memória de mim. Façam sempre em memória de mim. Né? E ele tem isso. Jesus atribuiu àquele pão um simbolismo. Ele não disse que dali para frente todo o pão da ceia se tornaria carne dele. Que todo o pão da ceia tem poder em si mesmo. Não. O poder está em Jesus Cristo. O poder está nele, que parte a ele mesmo por nós. Em amor a nós. E a única maneira de nos salvar foi aquilo. Por isso que ele fez aquilo com amor. Ele parte assim, derrama o seu sangue com amor. Né? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Não tem, vocês podem colocar alguma coisa aí, tá? Ok, vamos lá. Se aparecer alguma pergunta, vocês podem fazer, eu vou lendo. Vai ter um tempo aí, um delay aí, né? Um espaço entre você postar e eu receber, né? Porque também tem um delay entre eu falar e você me ouvir. Então há um delay aí. Né? Então há um delay também na volta. Mas a gente vai respondendo. Se passou o assunto, eu volto no assunto. Não tem problema nenhum. A gente repete isso. Né? E Paulo fala aqui no 25 que no final, depois de jantar, depois da ceia, ele pegou o cálice. E ele mostrou o cálice. Né? E disse assim, ó, depois de verso 25, né? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ele está dizendo o seguinte, acabou aqui a velha aliança. Sabe, a aliança lá do Egito, a aliança do cordeiro pascal, morto, acaba aqui. Os sacrifícios acabam aqui, porque daqui por diante é o meu sangue. É agora que eu vou verter o meu sangue. É agora que eu vou derramar. Olha, isso aqui é o meu sangue. E vocês vão precisar beber desse sangue. Sabe? Vocês vão. Não, mais uma vez, como no pão, não é que Jesus estava dizendo que aquele suco de uva, aquele vinho daquela noite ou das outras noites que teriam, ele seria transformado em sangue. E nós iríamos beber o sangue de Cristo. Não. Não é isso. É a ideia de que o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, o meu e o seu pecado. Aquele sangue seria derramado para justificação dos nossos pecados. Assim como o cordeiro era morto e o seu sangue ele é aspergido sobre o altar, ele servia para perdoar os pecados. Então agora o sangue de Cristo vai nos perdoar de todos os pecados. Né? E se você crer nisso, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, tá? Sarar as suas enfermidades, tá? Perdoar de todas as iniquidades. É esse o sangue de Cristo. Isto é o meu sangue. Ele não está falando que aquele vinho, aquele suco é o sangue dele, mas aquilo é um símbolo do seu sangue. E eu faço isso por vocês. E ele vai ser derramado por vocês.
e vocês serão perdoados. E daqui para frente, nós não precisamos repetir o sacrifício para o perdão. Não há mais sacrificar cordeiro pascal para o perdão, porque o cordeiro está sendo sacrificado. E esse cordeiro sou eu, diz o Senhor Jesus Cristo. Sou eu que dou o meu sangue por vocês, né? Eu derramo por vocês. Não precisa mais fazer nada, porque esse aqui, ele é suficiente para perdoar todos os pecados, para perdoar todos os pecadores da face da terra, porque Jesus morreu por todos. Então esse é o poder dele. Ele fala assim, essa aqui é a nova aliança. Então esquece a velha aliança que mostrava o pecado. Essa nova aliança mostra o perdão. Temos a velha aliança, aonde nos era lembrado o pecado, nos era lembrado o pecado, nos era lembrado o pecado. E precisava sempre estar matando, sacrificando cordeiros e o sangue derramado para perdoar pecado. Agora, o sangue de Cristo derramado. Então não há mais sacrifícios. O sacrifício foi dado. Por isso que a partir de Jesus, todos aqueles que vieram antes e todos os que vieram depois são salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que creram em Deus antes, em Cristo Jesus, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, resgatados pelo seu sacrifício. E depois também. E a ceia significa isso. Ter consciência disso, sabe? O modo de cumprir o memorial foi instruído. Aí Paulo chega e fala assim, olha, vocês precisam ter isso em mente. Vocês não estão entendendo o amor uns pelos outros. Vocês não estão entendendo que o que significa, simboliza isso. Vocês não estão lembrando de Jesus Cristo e do seu amor por todos. Vocês não estão lembrando do corpo partido, do sangue vertido. E aí ele fala assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Não é que ele está errando consigo mesmo ou com a igreja, ele está errando com o Senhor. Tem gente que os coríntios, eles estavam não errando uns com os outros apenas, eles estavam errando com o Senhor. Eles estavam desobedecendo a Deus. Eles estavam errando o alvo. Pecar é errar o alvo, pecar é desobedecer. Então o que eles faziam com aquilo lá? Desobediência. Eles erravam, não era aquilo. E aí o pecado deles era com o Senhor. Não foi assim que o Senhor disse. Não foi assim que o Senhor mandou. Então eles erravam com Jesus. Eles estavam errando com Jesus. Eles precisavam ter essa consciência de que eles estavam errando com Jesus. Né? E aí Paulo chama a atenção disso. Por quê? Porque vocês precisam, né, examinar cada um a si mesmo. E então coma e beba do cálice. Examine-se a si mesmo, sabe? Olhe para si, busque entender quem é você, sabe? O que você está pensando com aquilo. Olha para você mesmo e fala, o que você está pensando com tudo isso aqui? Você está pensando que está fazendo o quê? Sabe? O que eu estou fazendo aqui? Acho que é muitas vezes perguntar isso. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu pego o pão, quando eu pego o cálice, o que eu estou fazendo? Por isso que é maravilhoso quando a gente celebra a ceia online e você está na sua casa, eu estou na minha casa, e nós estamos unidos pelo poder de Deus, e ali a gente precisa olhar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque se você está ali apenas no ritual vazio, ou você está ali apenas para tirar foto, esquece. Mas se você está ali lembrando do que Jesus falou, sabe? Se você está ali entendendo como que Jesus parte o seu corpo por nós, e como Jesus derramou o seu sangue por nós, né? Se você ama a igreja de Cristo, se você está ali no ambiente de amor, sabe? Mesmo distantes fisicamente, mas amor, lembrando que não há ceia do Senhor se não houver o ágape, se não houver a festa de amor, se não houver a unidade em amor, o que se celebra ali não é a ceia do Senhor. Tem muitas comunidades ou muitas pessoas que não estão celebrando a ceia do Senhor. Estão fazendo qualquer coisa, mas não estão celebrando a ceia do Senhor. Porque primeiro não vivem em amor. Segundo, não entendem o corpo de Cristo
não há uma compreensão do sangue do Cordeiro. Não partiram, não comeram do corpo de Cristo e não beberam do seu sangue. Então, toda vez que comer do pão e beber do vinho, do suco de uva, não vão compreender isso. Então, pare um pouco. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou fazendo isso? O Bruno está colocando aqui, né, a festa ágape ou festa do amor é descrita em Judas 12 e possivelmente em Pedro 2:13 também. Né? Os estudiosos dizem que essa prática da ceia durante a festa do amor durou até o segundo século. Né? E é interessante, durou até o segundo século, né, onde a perseguição era tremenda, mas também aonde, né, dali por diante, né, um pouquinho mais à frente, iria se institucionalizar a igreja. Né? E muito do que era a essência e a obediência à palavra de Deus foi deturpada pela institucionalização. Nós não podemos institucionalizar a ceia do Senhor. Nós não podemos institucionalizar o ágape. Não tem isso, não é um ritual. A gente precisa diminuir um pouco a ritualização da ceia. Que seja muito mais uma celebração do coração, da mente, compreendendo, sentindo, né, esse ágape e Cristo no meio do ágape se manifestando. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Não façam isso para ganhar bênçãos. Não faça isso para ficar tudo ok para com Deus. Não faça isso para perdoar pecados. Cuidado. Ceia não perdoa pecados. Aquele pão não perdoa pecados. Aquele suco de uva ou vinho não perdoa pecados. Sabe? É o sangue de Cristo que nos perdoa, que nos redime, nos lava. É o seu corpo partido na cruz, a sua morte, né, que trouxe-nos salvação. Então não é aquele pão, aquele vinho. Cuidado com esse ritualismo exagerado da ceia. E colocar na ceia um poder que ela não tem. O poder de Cristo continua com Cristo, não saiu dele, continua com ele. Né? Aquele pão e o suco que nós fazemos, celebramos, simboliza, nos traz à memória a Cristo. Então façam isso em memória de mim. Sempre. Né? O Bruno retificou aí que não é a primeira carta de Pedro, mas é a segunda carta de Pedro à igreja, capítulo 2, verso 13. Tá? Vamos lá. Seguindo em frente, examine-se cada um a si mesmo, então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem, já dormiram, estão adormecidos. Né? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ele trabalha um pouco isso, e é um texto um pouco confuso aí, porque há uma divisão dos comentaristas para entender esse morte física, esse sofrimento, essas doenças que advêm do quê? De celebrar a ceia por não ter a consciência realmente do corpo de Cristo, ou por não viver a bênção do perdão, não viver a liberdade que Cristo nos chamou e continuar presos, né? Continuar sofrendo, adoecidos, morrendo tratativamente, uma morte homeopática, né, da sua vida, não só da sua vida física, mas da sua vida cristã. Essa doença pode ser física, pode, mas produzida por uma doença espiritual e emocional. Né? Nós não dá para entender e descrever, talvez, esses doentes como os somatizados, os psicossomáticos, né? Ou aqueles que já morreram por causa disso, ou estão adormecidos espiritualmente, né? ou mataram o espírito em si. Né? Quando eles fazem isso, eles vão
matando, né? Não há uma concordância geral em dizer isso, mas que há uma concordância de que há um sofrimento, que há um problema gerado para nós mesmos. A gente gera isso para nós. Não é culpa dele, não é culpa dele, é sua. E você precisa lidar com isso. Você precisa lidar com você mesmo, consigo mesmo, sabe? Você precisa. Por isso, examine-se a si mesmo. Por que você está ali? Né? Corrija-se, sabe? Para você seguir, porque se você não fizer isso, vão fazer com você. E quem vai fazer com você é Jesus. E Jesus vai te condenar. Né? E Jesus vai julgar e vai te encontrar injusto. Né? Então, é necessário que você faça isso consigo mesmo. Né? Algumas pessoas fazem o seguinte: eles examinam a si mesmos e não tomam a ceia, não comem o pão. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: eu sei que eu estou errado e vou continuar errado. Não é que eles têm a consciência que eles erraram. E não comer o pão e não beber daquele suco mostra que, eles estão conscientes, eles estão realmente maduros em relação àquilo que eles estão fazendo. Não. Eles são crianças. Eles estão teimosos. Sabe? Eles estão dizendo o seguinte: eu vou continuar errado. Eu vou continuar sem aceitar Jesus. Eu vou continuar sem reconhecer o sacrifício dele por mim. Eu vou continuar não obedecendo Jesus. Para com isso. Né? Reconheça os seus erros, peça perdão e vá em frente. É como Jesus de novo falando: vá em frente. Paulo está falando assim: siga. Né? Olhe para você, peça perdão e vá em frente. Mas você precisa ter isso em foco. Né? Você precisa ter Jesus como o centro disso. Né? E é um momento seu com Ele. Nós estamos na igreja. A ceia acontece no ágape, acontece na comunhão dos santos, acontece na unidade do corpo, aí a ceia. Mas esta ceia do Senhor é o seu momento com Jesus Cristo. Sabe? É a sua comunhão pessoal, particular com Cristo. Você está no meio da comunhão com a igreja. E se você não estiver em comunhão com a igreja, o que você celebra a Cristo não é ceia. É o que Paulo fala aos Coríntios. Ok, tá bom. A minha tela aqui ficou preta. Né? Mas é para eu não me distrair comigo mesmo. Pronto, acho que o Senhor diz isso. Né? Ele está falando para eu focar nele. Jesus está falando para eu focar nele, não focar em mim aqui na tela. Né? Eu estava falando exatamente isso. E Paulo fala assim: não fique olhando para vocês mesmos. Né? Mas saiba que vocês têm uma comunhão com Deus. Então, no meio do ágape, você celebra o Senhor. E aí é o seu foco com Ele. Então, se você errar com Ele, é você mesmo que vai sofrer com isso. Sabe? Você vai sofrer isso. Né? Aí Paulo fala assim: você precisa julgar assim. Se você examinar a si mesmo, você vai se corrigir. Aí você não vai ser julgado por Cristo, porque você já se corrigiu. Então, se você se corrigiu, você não vai precisar ser corrigido. Tá? Se você se corrigiu, você não vai precisar se corrigir. Mas também tem uma outra maneira de ver isso. Porque se você ficar julgando a você mesmo, você não vai ser julgado. Por quê? Porque você não tem condições de julgar a si mesmo. Mas é Jesus que o julga. E o encontra fiel. E aí você precisa seguir nesse relacionamento de fidelidade ao Senhor. Né? Porque o Senhor não deseja ir para que você não seja condenado. Aqui há um problema. Né? Então eu quero que você não pense o seguinte: se eu não celebrar a ceia, eu vou perder a salvação. Se eu não estiver em comunhão com Deus, ou não estiver celebrando a ceia com a igreja, eu vou perder a salvação, porque eu vou ser condenado junto com o mundo. Meu irmão, pare com isso. Não é isso. Não é isso. Sabe? Não, essa condenação com o mundo é se você não tiver uma experiência com o sangue de Cristo. Se você não comer do corpo de Cristo, se você não beber do sangue do Cordeiro. Lembra? Corpo de Cristo não é o pão da ceia.
O sangue de Cristo não é o suco ou o vinho da ceia. Você precisa comer do corpo de Cristo. Você precisa morrer com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus morrer. Para que em Cristo seja ressuscitado. Você precisa receber o sangue que purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo Jesus. Que ele justifica você. Né? Então, quando ele está falando assim, olha, cuidado com isso. Porque se você não tiver isso, você vai ser condenado com o mundo. Não é que se você não celebrar a ceia, e na hora você brincar, e aí você vai ser condenado com o mundo. Ou seja, vai perder a salvação. Não, não vai perder a salvação. Para manter kit com Deus, eu preciso celebrar a ceia. Se eu não celebro a ceia, eu perco a salvação. Pare com isso. Tem crente aí celebrando ceia como se fosse a extrema-unção. Né? Se não for assim, eu não vou para o céu. Para com isso. Não é isso. E quando a participação no corpo de Cristo, no sangue dele, realmente traz condenação para você. E se você nunca reconhecer o corpo de Cristo, se você nunca reconhecer o sangue de Cristo, se você nunca participar do corpo dele, se nunca ter o sangue dele em você, aí você vai ser condenado com o mundo, como no Egito, judeus do Egito, filhos de Abraão no Egito, tá? Filhos judeus que não comeram do cordeiro e não passaram o sangue, eles tiveram seus primogênitos mortos naquela noite. Pode ter certeza disso. Tá? Que lá no Egito, na 10ª praga, judeus, povo da promessa, tiveram seus filhos primogênitos mortos, porque não comeram do cordeiro e nem passaram o sangue nos umbrais da sua porta. Ou seja, não comeram do corpo do cordeiro e não permitiram que o sangue fosse passado por eles. Então, se você não comer do corpo de Cristo, se você não tiver o sangue de Cristo em você, então você vai ser condenado com o mundo, como foi no Egito e como vai ser no juízo final. Tá? Mas não é porque você deixou de celebrar a ceia, ou celebrou a ceia no momento de rebeldia. Não é por isso. Tá? Vamos separar as coisas. Discernir. Discernir é separar as coisas. Né? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Comunhão, ágape. Percebe isso? Ágape. Não vá lá com uma necessidade física. Vai lá com uma necessidade espiritual. Vai lá com uma necessidade emocional, relacional. Né? Celebre a ceia com uma necessidade de obedecer a Jesus Cristo. Celebre, comam juntos com uma necessidade de unidade do corpo. Né? Não usem aquilo, né, para glutonaria, para bebedice, para ficar embriagado. Não. É para ter a alegria de comer juntos, beber juntos, a alegria de estar juntos com Cristo e em Cristo Jesus. Né? Então celebrem dessa maneira, se reúnam dessa maneira. Né? E é muito bom isso. Né? E aí a ideia é assim, esperem uns pelos outros. Não vá na frente querendo para você ou levar vantagem para você. Né? Muitas vezes nas programações da igreja a gente tem que ensinar as pessoas que não precisa correr e pegar tudo. Cada um pegue, sirva outro e todos nós vamos desfrutar. Há para todos, todos receberão, porque Deus amou o mundo. Jesus morreu por todos e Ele quer que a igreja viva isso. Na celebração das nossas ceias, nós esperamos uns pelos outros e comemos juntos. Né? Por quê? Porque é um simbolismo da nossa unidade em Cristo. É símbolo da unidade em Cristo Jesus. Paulo estava exortando os coríntios para que celebrassem a ceia do Senhor. Aquilo que estavam fazendo não era a ceia do Senhor. Não era. Mas o que é essa consciência. Primeiro, participar do corpo de Cristo e do sangue dele. Não é na ceia. É espiritual. É a
aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. É aceitar o amor dele na cruz. É aceitar que ele morreu por você. É aceitar que você é o condenado, justamente. Mas ele foi injustamente. E aí você é justificado por ele, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Sabe? É ele. Agora, a prática aqui entre nós acontece aonde? No ambiente de amor, onde não houver ágape, não haverá ceia. Unidade do corpo, um pensando no outro, né? E tendo o pão como símbolo do corpo de Cristo. Não como poder em si mesmo, porque o poder continua em Jesus Cristo. E o sangue do Cordeiro, e não é aquele suco de uva, aquele vinho que perdoa os nossos pecados, mas é o sangue de Cristo Jesus. E façam isso olhando porque ele vai voltar. Até que ele volte. Depois que ele voltar, não vamos precisar mais disso. Tá? É muito bom. Estamos chegando ao fim dessa lição e ao fim dessa revista. Né? E vamos continuar, porque a semana que vem nós temos dons espirituais. Né? O Bruno orientou, a próxima aula é 1 Coríntios 12, sim. Né? Quem quiser, então, a revista, pode entrar no site da Cristã Evangélica, né? E comprar, encomenda a sua revista. E, aliás, olhe no site dele, tem muito material interessante lá. Você pode encomendar materiais. Se você está desejando estudar outros livros, outros temas, dá uma olhada lá. Tem temas lá que talvez, eu queria estudar sobre isso. Aí você encomenda a revista, recebe a revista e estude. Né? Mas a nossa lição é capítulo 12 de Coríntios, os dons espirituais, para a próxima semana. Assunto muito interessante, tenho certeza que Deus vai continuar a falar com a sua igreja, comigo e com você. E se você não aceitou Jesus Cristo, aceite. Participe da morte dele, seja corpo de Cristo, deixe o sangue dele lavar os seus pecados. Né? E depois participe conosco, em comunhão, no ágape da igreja, celebrando a ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Né? Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Né? E continue a curtir. Esse vídeo vai ficar no nosso Facebook, no YouTube. Você pode compartilhar ele, pode assistir de novo. E se tiver novas perguntas, se você fizer uma pesquisa e surgiu perguntas, na semana que vem, pode entrar aqui no nosso chat e faça a pergunta e a gente vai responder para você e vai abrir um espacinho e esclarecer as dúvidas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tá? Um beijo e um abraço forte. Eu gostaria de estar dando esse abraço fisicamente em vocês. Tchau, tchau.